na reação do motorista. Segundo uma pesquisa da instituição inglesa Hack Foundation, o envio de mensagens enquanto dirige retarda em 35% a resposta do motorista. E é sobre isso que a gente conversa agora com o especialista em trânsito, Lindomar Rodrigues. Lindomar, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. E eu já queria iniciar essa nossa conversa perguntando a você o que é necessário para fazer ainda, né, para conscientizar os motoristas que o uso do celular ao volante não é nada legal. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. O celular hoje, ele faz parte da nossa vida, né, de forma tal que a gente, enfim, não consegue sair de casa sem estar com o celular. Então, para onde a gente está com o celular. Só que no trânsito, esse uso indevido do celular, ele é sempre muito perigoso, né? O celular, efetivamente, ele distrai a atenção e o motorista, quando ao volante, ele precisa estar atento. Ele precisa estar atento a tudo que acontece na frente do veículo, ao lado do veículo, atrás do veículo. E quando ele passa a utilizar o celular, antes, o celular, a gente usava o celular apenas para atender ligação, para fazer uma ligação. E a legislação de trânsito já proibia esse uso, já trazia uma infração para isso. Com, né, o advento, com a mudança do celular para mensagens e para outras coisas que o celular hoje oferece, a legislação de trânsito teve que se atualizar. E a legislação de trânsito trouxe também a proibição de utilizar o celular enquanto dirige, porque é muito comum hoje a gente ver as pessoas, enquanto estão dirigindo, inclusive motociclistas, fazendo uso do telefone celular enquanto pilota sua moto ou enquanto dirige, retardando, né, as suas ações no trânsito. Então, é importante e obrigatório que as pessoas se conscientizem que enquanto estiver ao volante, não se pode fazer uso do telefone celular. Não se pode fazer uso do telefone celular. Inclusive, é importante aproveitar e dar audiência de vocês no programa e dizer o seguinte: é comum quando o veículo para num semáforo, por exemplo, as pessoas aproveitarem para ler as mensagens, aproveitarem para até mesmo fazer uma ligação, coisa do tipo. Continua sendo infração do mesmo jeito. Porque enquanto você estiver ao volante, enquanto você estiver conduzindo o veículo, seja um carro, seja uma moto, mesmo quando ele está parado, momentaneamente parado ali, é importante que a atenção seja mantida. E quando você utiliza o celular, essa atenção ela é dispensada, né? Ela fica confusa, essa atenção. Então é importante que não se faça o uso do celular enquanto dirige, porque são segundos, frações por vezes de segundo, mas que no trânsito, esse tempo, por mínimo que seja, ele faz uma diferença muito grande, às vezes podendo causar sinistros, inclusive com consequências desastrosas. Pois é, Lindomar, assim, o que a gente levanta aqui é o seguinte: existem leis, né, existem medidas de fiscalização, muitas vezes ações educativas, e ainda é grande o número de pessoas, né, que utilizam o aparelho telefônico quando estão dirigindo, quando estão pilotando. Então, assim, é muito também da personalidade dos motoristas, né? Eles têm que internalizar isso, de que é um erro, né? Que ele não está colocando só a vida dele em risco, mas de outras pessoas que estão no trânsito, né? Mas é impossível a fiscalização controlar essa situação. É impossível, a menos que conseguisse ter um agente para estar dentro do carro, o que seria impossível essa situação. Então, é preciso que as pessoas se conscientizem do risco que elas estão correndo, que elas estão colocando as outras pessoas que utilizam o trânsito, seja um motociclista, um ciclista, um pedestre e um outro condutor. Então, é preciso que cada um de nós se conscientize para não utilizar, seja de que forma for, seja passando mensagem,
seja lendo uma mensagem, seja falando enquanto dirige, a legislação de trânsito proíbe tudo isso, né? E não proíbe à toa, proíbe porque existe aí uma possibilidade gigantesca de que o sinistro possa ocorrer. Então, faz parte, da minha responsabilidade, é do ouvinte que está agora aqui, está nos ouvindo aí, sabe que enquanto ele dirige, o uso do celular é proibido, porque é perigoso, porque a distração acontece, e nesse meio tempo aí, enquanto eu vou olhar uma mensagem, eu vou atender uma ligação, eu distraio a minha atenção, né, que é a atenção difusa que eu tenho que ter para todos os lugares quando eu dirijo, e vou levá-la para o celular, mesmo que rápido, mesmo que frações de segundo. E nessa fração de segundo, o sinistro ela vai ocorrer. Então, é responsabilidade minha, sua, de cada um que utiliza o trânsito, não utilizar o telefone celular enquanto dirige, porque comprovadamente, como foi feita essa pesquisa, né, ele é perigoso e ele pode trazer sérias consequências no trânsito. Pois é, me chocou também um levantamento, Lindomar, que diz o seguinte, que foi realizado pelo Portal do Trânsito neste ano e aponta que o uso do celular aumenta em 400% o risco de acidentes, sendo a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. E aqui na nossa região, infelizmente, não é diferente nessa realidade, Lindomar. Lamentável, né? E isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade porque, como nós começamos a entrevista falando, as pessoas... Hoje nós fazemos uso constante do telefone celular. Então as pessoas utilizam dentro da sala de aula, os alunos, as pessoas utilizam no seu trabalho, as pessoas utilizam durante o culto na igreja. As pessoas querem fazer isso enquanto estão conduzindo seus veículos. Quando a gente está conduzindo o veículo, a nossa atenção ela tem que ser total para aquela ação que você está fazendo. Quando você tira essa atenção para uma outra coisa, seja conversar com alguém, ou, como é o objeto da nossa conversa aqui, utilizar o telefone celular, essa distração ela pode ser fatal. Então, é preciso que se entenda que não se pode, em momento nenhum, fazer o uso do celular enquanto dirige. E Lindomar, para a gente amarrar essa conversa aqui, para quem está nos acompanhando e ainda tem esse costume horroroso de estar usando o celular enquanto dirige, né? Quais são as punições para quem é pego fazendo a utilização ou até mesmo para quem causa um acidente, né, por conta que estava utilizando o aparelho celular? Olha, primeiro a gente precisa falar da infração, né, que é um processo administrativo, e o condutor, quando ele estiver utilizando o telefone celular, ele comete uma infração de natureza média, falando ao celular enquanto dirige. Ele vai pagar R$ 130,16 por conta disso. E ainda ter 4 pontos da sua carteira, né? 4 pontos da sua carteira. Agora, quando ele estiver utilizando, passando mensagem, aí a punição dele aumenta. Aí ele comete uma infração de natureza grave, né? Natureza grave, ele vai pagar R$ 195 por isso e 5 pontos na carteira dele. A questão, se o sinistro, que é o acidente, ocorrer, aí ele vai responder criminalmente. Ele vai responder criminalmente por ter causado aquele sinistro. Não, mas porque eu fui atender o telefone celular? Não justifica, ele pode, inclusive, ser preso por conta disso. É perigoso, todos nós sabemos, e deve sim ser evitado a todo tempo. Lindomar, olha, eu quero agradecer sua participação aqui, né? Porque a gente tem que falar disso, né? Muitas vezes a gente só escuta falar no Maio Amarelo, em momentos pontuais, mas a gente tem que estar sempre lembrando, né? E levantamentos como esses que eu trouxe aqui, né? Eles aproveitam para reforçar a importância de que as leis estão aí para que sejam cumpridas e garantam a segurança no trânsito. Então, muito obrigada por participar, por trazer o seu conhecimento para a gente, tá? E até uma próxima. Estou à disposição, sempre que a Rádio Cidade precisar, eu estou à disposição para tratar desse assunto importante que faz parte da nossa vida, que é o trânsito. Tá aí, gente, nossa conversa com Lindomar Rodrigues, especialista em trânsito, né? A gente falando sobre os riscos para quem dirige, pilota,